menor. Uma das coisas que influencia com que a violência no Brasil seja tão grande é justamente aquilo que o Renato falou. É você tratar todos os traficantes da mesma forma. Então, quando no Brasil você cria uma legislação que diz que só pelo fato de alguém plantar maconha e vender maconha, ele pode pegar no mínimo 5 anos, que é uma pena de um crime bastante severo, você está empurrando com que só quem se interessa por plantar maconha e vender maconha sejam pessoas que já cometeram crimes que podem pegar no mínimo 5 anos. Então você tem outros países onde a pena para o tráfico de maconha é segmentada. Então você cria um mercado onde alguns usuários plantam uma quantidade maior e vendem. Isso é tráfico? É tráfico. Mas é um tráfico muito diferente do tráfico que a gente conhece no Brasil e é um tráfico que não gera a violência que existe no Brasil. E a outra consideração é em relação ao comentário de que aqui as pessoas estariam todas do mesmo lado. Assim. Eu não vejo um debate só dessa forma, que tem que ter as pessoas contra ou as pessoas a favor. Quando eu falo em legalização, acho que todo mundo aqui é favorável a que um usuário não seja considerado criminoso, mas a gente muito provavelmente ia divergir durante dias para construir como seria essa proposta. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está do mesmo lado porque todos aqui estão preocupados com a saúde, a cidadania, a justiça relacionada com os usuários de drogas, e não porque a gente é favorável ao uso de drogas. Só um comentário bem rápido. É porque, acho que foi o Pro que falou a questão do autocultivo ser possível em local aberto. Isso não é realidade. Na verdade, existe toda uma tradição entre plantadores de maconha urbanos, né, que fazem, né, os seus growers, como são chamados, dentro de casa, né, com toda uma tecnologia que eu não domino, mas que eu acompanho de perto, né, essa movimentação. Inclusive, é muito interessante que existe, hoje no Brasil e em todo o mundo, uma movimentação de muitos usuários que estão partindo para o autocultivo como uma estratégia de não colaborar com o tráfico. Né? Inclusive com o slogan, né, de não compre, plante. E essa confusão da nossa lei, que faz com que a diferenciação entre o usuário e o traficante não seja clara, faz com que esse movimento muitas vezes reflua. Né? Porque a garotada quer parar de comprar do tráfico, quer fazer a plantação, mas aí tem a notícia de que a polícia pegou um pezinho, colocou na balança, disse que tinha 2 quilos, isso atrapalha certamente esse tipo de movimentação. Então, dentro dessa discussão, que aí nós também estamos aqui, né, estamos todos do mesmo lado, mas estamos discutindo, né, as propostas para contribuições para essa mudança na lei. Né? Então, por isso que é interessante, às vezes, a gente poder fazer esse debate entre nós mesmo, para ele poder ser mais rico. Porque se está o contraponto aqui, a gente já está discutindo só se deve ou não legalizar. A gente aqui já está avançando um pouco estágio, já né, que, o que fazer, como legalizar. Como o Rubem disse, a gente tem que né? correr, né? Porque isso precisa ser levado até a vida. Exatamente. O Coronel quer falar. Bom, com relação à observação do nosso colega ali, realmente eu acho que quando nessas mesas todas que a gente faz para discutir os diferentes assuntos, acho que é sempre bom pensar realmente numa representação mais ampla. Eu concordo com isso, somente com relação às mulheres, né? E uma outra coisa também, quer dizer, independentemente de você descriminalizar e antes você, vamos dizer assim, de construir, que você destinar equipamentos de saúde para que as pessoas possam se cuidar, se tratar, a pergunta é essa primeira. Quer dizer, não é você pensar na institucionalização de um sistema especificamente para isso, sem pensar, por exemplo, na saúde em geral. Como é a saúde pública em geral? E aí sim, a partir daí, dessa pergunta, que nós sabemos que nós temos um problema sério da saúde pública no Brasil. E outra coisa, independentemente de nós termos a descriminalização ou não, como é que ficam as clínicas hoje? Nós não temos essa cultura de destinar clínicas de recuperação ainda hoje. Então, e com relação ao contrato, a única muito reparo que eu faria com relação à sua intervenção, talvez fosse na questão do contraponto. Nós aqui somos o contraponto.
Eu tenho uma pergunta aqui que talvez alguém da plateia talvez até possa responder. Eu queria saber, ou algum de nós aqui, numa escala de 0 a 10, vamos colocar de usuários de cocaína, que seria uma droga mais pesada, quantos são de fato os dependentes químicos que precisam de auxílio e que aí estariam inseridos dentro desse núcleo de atendimento do Eu acho que hoje a gente tem que público? incluir o crack nessa escala. Não, eu tô fazendo... Porque o crack a gente sabe que é um... Primeiro que é uma droga que está sendo utilizada por uma camada da sociedade ainda mais pobre e que o vício no crack é quase que imediato. Não vamos colocar imediato, mas é um vício, é um índice muito grande. Porém, a cocaína, que é uma droga também muito utilizada, né, ela já não é tão... esse fantasma em torno da cocaína, ele já é muito mais um mito do que uma realidade, em termos de vício, de dependência química, no caso. Eu estou falando especificamente de dependência química. Eu queria saber se alguém tem alguma informação a respeito de qual é, numa escala de 0 a 10, quantas pessoas, quantos usuários se tornam dependentes químicos de cocaína